Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem opera em nós, irmãos, tanto o querer como o realizar. Na versão Viva diz assim: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe, depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É tão interessante você olhar para a palavra de Deus com essa ótica de que Deus, até nas suas vontades, Deus tem o poder. Agora entenda, Deus age na sua vontade, desde que isso seja a sua vontade. Você compreende isso? Deus pode agir na sua vontade, desde que isso seja a sua vontade. Deus, Ele entregou para cada um de nós o livre-arbítrio, e até para Ele agir na nossa vontade, fazendo isso aqui, que é operando em nós, o querer, a vontade, o realizar, o efetuar, até nisso, para Deus fazer isso, é aquele momento que você diz assim: Deus, muda as minhas vontades. Deus, as minhas vontades não têm te agradado, muda as minhas vontades. Então você percebe que a gente precisa de Deus, até mesmo para querer Deus. Glória a Deus. Então eu quero falar um pouco nessa noite sobre vontade com você, porque é justamente sobre essa palavra que está tratando aqui nesse texto que nós lemos, né? Da alteração, do querer, da nossa vontade. A maior força que habita no homem é justamente essa, a vontade. Há uma expressão que diz força de vontade, porque exatamente a vontade, ela é uma força. Aliás, a vontade é a maior força que habita no ser humano. Não adianta você ter força suficiente para fazer, se você não tem vontade de fazer. Você pode ser saudável, ter força para fazer, se você não tem vontade, se não habita a vontade no seu coração, você termina deixando de fazer muita coisa boa na sua vida. Einstein disse que há uma força motriz mais poderosa do que o vapor, do que a eletricidade, do que a energia atômica: a vontade. Então, existe algo preocupante nisso, porque se a vontade exerce esse poder tão grande dentro de nós, se a vontade é a maior força que nós temos, nós precisamos temer isso, porque Paulo disse, ele falando da vontade de Deus que habitava na mente dele, que foi renovada, ele disse: eu vejo nos meus membros uma lei, uma vontade, um querer, e na minha mente outra vontade. Ou seja, há uma vontade dos meus membros que guerreia contra a vontade da minha mente, ou seja, é a razão falando contra os seus instintos, contra as suas vontades, da sua carne. Ou seja, a vontade da carne versus a vontade do entendimento. E nós estamos vivendo uma cultura onde a gente percebe muito que parece que o ser humano vive em prol de fazer a vontade do seu ventre, né? É o que os estudiosos chamam de hedonismo, é o viver em prol dos próprios desejos, das próprias vontades. É a regra de muitos. Mas você precisa entender que antes de nós falarmos sim ou não para qualquer coisa, irmãos, há dentro de nós uma batalha da nossa razão contra as nossas vontades. Você deita no sofá e diz, a tua vontade diz: descansa, minha alma. E aí a tua razão diz: levanta, miserável, do sofá, vai fazer uma caminhada. Quem que vence? A razão te diz: você precisa, deve ser assim. A razão te diz: você deve buscar a Deus, você deve estar com Deus, você deve cultuar, você deve congregar, você deve ser uma pessoa dedicada, deve ser uma pessoa que segue a vontade do coração de Deus para a sua vida. Mas não, a vontade está sempre, muitas vezes, sobrepondo a razão do nosso entendimento, que foi renovado pelo Espírito Santo. Irmãos, não tem coisa pior na vida de um ser humano, é quando ele sabe o que tem que fazer e não faz. E como vencer a sua vontade? Com uma vontade maior ainda.
Você só pode vencer uma vontade com uma vontade maior, irmãos. Ou seja, quando uma pessoa, ela decide entregar a vida dela para Jesus e servir a Deus, abrir mão dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, para servir a Deus, é porque há no coração dela uma vontade maior de servir a Deus. Quando você vê alguém que se converte a Jesus, é porque o coração dela está queimando um desejo maior, uma vontade maior. O Espírito Santo convenceu ela. Há uma vontade queimando no seu coração. E você sabe disso. Você que já entregou sua vida a Cristo sabe disso. Então nós só podemos vencer uma vontade que às vezes está nos dominando, meu irmão, quando há uma vontade maior queimando no nosso coração. Então quando você está dominado, por uma vontade, você precisa buscar de Deus uma vontade maior. Quando o despertador seu toca às 6 horas da manhã para você acordar, qual a vontade que te dá? Está caindo na parede, Por quê? Qual é a vontade que está em você? De permanecer dormindo, não é? Agora, se você no dia seguinte vai fazer uma coisa que você quer muito, muito, mas muito, você acorda que você não vê nem a hora. Por quê? Porque a vontade de fazer aquilo é maior do que a vontade de dormir. Então, essa é a lógica. Para se vencer uma vontade que domina você, tem que haver dentro do seu coração uma vontade maior queimando dentro de você. Alguém me entende? E é essa vontade, irmãos, que o Espírito Santo precisa operar em nós, que está falando desse texto aqui. Deus é quem opera em nós esse querer, essa vontade renovada de querer o Senhor, de querer servir a Deus, querer servir o Senhor. Essa vontade precisa ser gerada em nós pelo Espírito Santo, mas Deus só age se isso for sua vontade. Então, quem são as pessoas fortes? Aquelas que conseguem vencer as suas vontades. Pedro, sendo fraco, tentou matar o soldado que ia prender Jesus, Jesus, sendo forte, dominou a sua vontade e disse: ei Pedro, embainha a tua espada aí. Não preciso de defensor. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai agora, e Ele enviaria aqui 12 legiões de anjos. Olha que coisa maravilhosa. O forte é aquele que aprende a conter a sua vontade voraz, a sua força. E Jesus, tendo toda a força, todo o poder, que Ele fez? Acalma aí, Pedro. Não é assim que as coisas se resolvem. Embainha a tua espada aí. Se eu quisesse, isso já estava resolvido, mas eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Alguém está aqui para fazer a vontade de Deus? Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou, não para fazer a nossa própria vontade. Ou você acha que Jesus não sentiu vontade de comer pão quando o diabo ofereceu para ele, após estar 40 dias com fome? Ou você acha que ele não olhou e lembrou assim: rapaz, eu tenho poder para fazer isso, e eu posso fazer isso? Será que ele não foi tentado naquela hora? Será que ele não sentiu vontade? Realmente sim, mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra, ou seja, da vontade de Deus na nossa vida. Sabe, queridos, ele ofereceu pão adulterado a Jesus, mas a Bíblia diz que logo após Jesus vencer aquela tentação de não transformar as pedras em pães, de não se precipitar, de não fazer a vontade do diabo, a Bíblia diz que logo após Jesus vencer a tentação, a palavra diz: o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Ei, aguenta mais um pouco essa vontade, essa tentação que às vezes você tem vivido. Sabe por quê? Porque o que Deus quer entregar para você é algo que vem direto do céu para a sua vida. Resista, suporta essa vontade, porque Deus está preparando algo melhor para a sua vida. Deus tem algo para te entregar que supera as tuas melhores expectativas. Vai-te, Satanás, foi a resposta de Jesus. E a Bíblia diz: o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Existem 3 diferentes situações que cada um de nós vamos ter que lidar. E a primeira é fazer mesmo sem estar com vontade. A segunda é não fazer mesmo estando com vontade. E a terceira é fazer estando com vontade. Diga aí: fazer mesmo sem vontade. Diga: não fazer mesmo com vontade. E diga: fazer com vontade. Quando você precisa fazer algo, mas você não está com vontade, isso chama-se vencer a preguiça.
vencer a inércia, vencer o comodismo. Mas também tem o outro lado, que é não fazer quando você está com muita vontade de fazer. Isso chama-se vencer a tentação. É diferente, é o outro lado da moeda. O primeiro é fazer sem estar com vontade. Eu não quero, mas eu sei que é o melhor, eu sei que é o certo, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não estou com vontade. Você tem que forçar a sua vontade para fazer. Irmãos, nem tudo na vida vai ser prazeroso de se fazer, mas tem certas coisas que, mesmo sendo difícil de fazer, vai trazer consequências maravilhosas na sua vida. E é isso que você precisa entender. Então você não fazer, mesmo estando com vontade, é o outro extremo, é você vencer a tentação. O terceiro que eu coloquei aqui é fazer com vontade de fazer. O que é isso, pastor? É quando a sua vontade, ela se alinha com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. É quando a sua vontade, ela está alinhada com a vontade de Deus. É quando eu aprendo a ter prazer naquilo que Deus tem prazer. É quando eu aprendo a querer o que Deus quer. O salmista diz, no Salmo 40, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. No Salmo 143, o salmista diz o seguinte, ó, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. A vontade de Deus é algo que se aprende a fazer. Fazer somente o que der vontade é o mesmo que viver por instinto. E isso não te faz diferente em nada de um animal. Porque o animal, ele vive apenas por instinto. Deu vontade de comer, come, deu vontade de beber, bebe, deu vontade de dormir, dorme, deu vontade de brigar, briga, e assim é. Mas nós não vivemos apenas por instinto da nossa vontade carnal, mas por uma vontade que foi renovada na nossa mente. E hoje, quando você compreende essa palavra, a sua mente ela é renovada e há uma vontade que queima dentro de você que é diferente da vontade que você tinha antes. Aí você vai ter um conflito dentro de você, porque a sua vontade da razão, do seu entendimento é uma e a vontade da carne é outra. Aí você vai ter que aquele conflito diário para fazer a vontade de Deus. Até quando o Espírito for tratando você e as suas vontades passarem a ser a vontade de Deus para a sua vida. Isso é libertação de Deus, dos nossos desejos, das nossas vontades. Deus disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Há coisas que você precisa querer, irmãos. Precisa haver uma vontade no seu coração. Um desejo no seu coração, e Deus respeita e valoriza a vontade do homem. Por isso que Jesus sempre queria fazer um milagre. Ele dizia assim, ele perguntava para as pessoas, né? O que queres que eu te faça? Queres ficar são? Ele sempre questionava a vontade das pessoas. Ele sempre questionava, né? O paralítico se ele queria realmente andar, o cego se queria realmente enxergar, porque às vezes você é paralítico, mas está pedindo para Deus o quê? Um carro. O cego foi questionado, o que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, Senhor. Ah, sim, então você quer o que precisa. Quantos querem o que precisa? Você tem que querer o que precisa. E aí a gente vê que nós nem sempre pedimos o que precisamos, nem sempre a nossa vontade que habita no nosso coração é aquilo que nós realmente precisaríamos. Entenda, o propósito de Deus não está em apenas nós fazermos a nossa própria vontade. A palavra diz, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o propósito de Deus vai muito além do que fazer a nossa vontade. Jesus disse, eu desci do céu. Não foi para fazer somente a minha vontade, mas para fazer especialmente a vontade daquele que me enviou. Você está aqui não é para fazer a tua vontade, é a vontade daquele que te enviou. Você está aqui especialmente, ou praticamente para isso, para fazer primeiro a vontade daquele que te enviou. A própria salvação não consiste em fazer apenas a sua vontade, sim a vontade de Deus. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Então a salvação, irmãos, não consiste em falar o nome de Deus. A salvação consiste em fazer a vontade de Deus. Amém? Quem não vence a sua vontade, não conhece a vontade de Deus, irmãos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não aprende a negar a sua vontade não conhece a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. João disse: esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, a oração mais precisa que existe é quando você pede a vontade de Deus para você. É quando eu quero o que Deus quer. Sabe, às vezes Deus quer algo para a sua vida, mas você não quer aquilo. Você quer outra coisa. A pessoa mais poderosa que existe é aquela que aprende a fazer. É aquela que quer fazer a vontade de Deus. Imagina aí alguém com muita vontade de fazer o que Deus quer fazer. Ninguém pode segurar uma pessoa dessa, irmãos. Imagina aí você com muita vontade de fazer o que Deus quer fazer. Deus já quer fazer e você fala: eu também quero, Deus. Estamos juntos. Então Deus faz por meio de você. Amém? Portanto, quando você orar a vontade de Deus, querer praticar a vontade de Deus, isso vai fazer de você uma pessoa mais forte do que você é hoje. Então, Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe, depois ajudando vocês a praticar o que Ele quer que você faça. Porque ninguém pode ser aquilo que não quer ser. Seja assim. Se você não quiser, meu irmão, nada vai mudar você. Agora, quando você quer, não existe ninguém que pode segurar você, porque a maior força que habita no ser humano, falando do próprio ser humano, é a sua vontade. Então, ninguém pode segurar uma pessoa com vontade de fazer a vontade de Deus. E a nossa oração hoje seja a oração do salmista: Deus, ensina-me a fazer a tua vontade.